A área do cérebro que a gente usa para fazer o gesto, que é o córtex motor, ele está ligado a uma outra área chamada pré-motora, que é uma área de planejamento motor. E a área de planejamento motor é uma área cognitiva. Então, quando você faz o movimento, você planeja o gesto de escrever, não é tanto escrever quanto planejar o gesto de escrever, você cria como se fosse uma cápsula de entendimento que ajuda na fixação e aumenta a quantidade de neurônios em atividade naquele processo de produção intelectual em ato. E essa é uma das explicações para o fato de que o que você falou faz todo sentido do ponto de vista empírico, que é que, de fato, a gente pensa mais, e a criança tem muito isso, escrevendo, com a mão. Então, o desaparecimento da escrita manual também é o desaparecimento de uma competência cognitiva, de um uso estendido do cérebro. Tá? Então, é muito ruim, sim. Há uma perda, de fato, no processo, não só assim na criança como no adulto. Tá? A gente lembra menos quando digita. Então, dito tudo isso, eu não faço nada dessas coisas. Eu deito, inclusive para escrever meus artigos, paper científico, o que for. Eu simplesmente deito na cama e olho para o teto e eu fico olhando para o teto e ponto final. Eu dou aula sem nada e isso faço tudo sem nada. Assim. E isso está se perdendo, né? Porque as escolas hoje em dia, as crianças levam Mas laptop, peraí, você está mais produtivo ou menos, então, Álvaro? Não, eu desde sempre fui assim. Na escola eu nunca tive... Você está dizendo você está falando sobre o lance do pré-motor. Motor é da atividade motor. Você se Mecânica. mover e tudo Exatamente, mais. é o ato de escrever. Mas assim, você falou que o planejamento é uma parte talvez mais importante. Pô, quando eu tô digitando, eu não tô planejando o que eu tô digitando. Então, aí que tá. Como você... olha só, tem uma diferença, que é o seguinte. A escrita chamada cursiva, que é aquela que a gente faz com a caneta, ela envolve um processo mais lento, tá? Em que você naturalmente cria um descompasso maior. A curiosidade é que tem a ver com descompasso, tá? Com a simetria temporal. Então, você cria um descompasso maior entre o processo de escrever e o processo de pensar. Entendeu? Enquanto você está com os dedos no teclado, você vai muito mais rápido e, portanto, esse descompasso é menor. É o processo de armazenar a informação para você escrever cursivamente nas áreas premotoras do cérebro e também em outras áreas, como o hipocampo, etc. Tal, que ajuda nesse pensar estendido, tá? Que aumenta a quantidade de neurônios disponíveis para esse processamento cognitivo. Então, essa é a vantagem. É a lentidão da coisa que faz você pensar melhor. Tanto que, por exemplo, o caso extremo do outro lado, do lado da digitação, são esses dispositivos de voz. Então, por exemplo, eu comecei com um computador novo ontem, e ele tem um dispositivo, é um Mac desse novo, e o dispositivo de voz, deu para atualizar o sistema operacional, na verdade é isso, não é o Mac, e o sistema operacional novo, ele fica muito bom. E aí eu comecei a digitar, falar rapidamente um texto, por exemplo, eu já tive 2 programas hoje, 2 eventos. E aí, da manhã, eu fiz bem rapidinho, 7 da manhã, e o negócio fluiu assim maravilhosamente naquele troço. Ele escreve. Você fala, ele escreve quase sem erro nenhum. Pontuando, inclusive. Não, você fala ponto, né? Você fala parágrafo, essas coisas, mas é claro que sim. Eu não tenho inteligência artificial para estruturar o texto sintaticamente, porque isso, inclusive, não mas o celular tem isso, o WhatsApp tem a função do microfonezinho lá. Sim, mas o resumo da ópera mas, cara, isso desculpa, mas isso já não escreve mais, né? As pessoas já não escrevem como antigamente. Aí já digita. Agora já vem uma nova tecnologia para você sequer digitar. Isso, e aí você vai perdendo esse uso do cérebro e aí, de fato, eventualmente alguma coisa vai se empobrecendo do ponto de vista cognitivo. Entendi. Sim. Loucura. Eu peguei o Uber para vir para cá, o cara falou, veio conversando, aí você faz o quê? Que ele sabia que era para cá, né? Você vai lá, o que você faz? Eu falei, eu escrevo livros. Livros sobre o quê? Comentei com ele, achando que já ia fazer uma venda ali, né? Ele falou, legal, eu vou assistir o podcast porque eu nunca li um livro, não gosto de livro. Falei, sério, você nunca leu o livro? Não. Tipo, isso é um empobrecimento. Aí, faz uma novela. Por quê? Muito bom. Mas é uma boa ideia, a gente já que está fazendo propaganda, quem quer comprar os direitos, quem vai fazer uma série... Se a pessoa nunca lê um livro, eu nem aconselho a ler, que esses sejam os primeiros livros. É que ela não vai. Mas eu me choco com a pessoa que diz assim, sem pudor nenhum, eu nunca li um livro. E nem sou de ler livro, tipo... Não sei se eu estava vendendo muito.
Mas eu tenho uma pergunta, assim, será que a gente está caminhando para uma era em que a gente vai parar de ler, já que a tecnologia... Eu acho que sim. A técnica muda a mente, né? Tem uma relação sim. História e eu mente. Acho que sim. Será que a gente vai ficar vai voltar para a moralidade antes da escrita, lembra? Não sei assim, se como, volta para a moralidade ou se a gente caminha para uma outra coisa que a gente não sabe o que é. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, depois que eu lancei o livro da Elise Matsunaga, eu comecei a receber muita mensagem de leitores assim dizendo que foi o primeiro livro que eles leram. E é sempre assim, olha, obrigado e tal. Aí ficava dizendo, não, leia mais agora, continue lendo. E eu percebi que... Eu ainda perguntava, por que você não lia, nunca leu? Eu acho que demora muito para ler o livro. A gente vive numa era que é muito instantânea. Agora no WhatsApp, eles colocaram um recurso, nem sei se foi agora, mas agora que eu descobri, que é um que você clica lá para você ouvir o áudio rápido. Você não ouve mais o áudio. Isso é incrível. Então, mas ele é incrível, mas ele me assusta, porque essa rapidez... Isso porque nunca te mandaram um áudio de 10 minutos. Boa. O cara que te manda um áudio de 10 minutos, coloca em 2 deles, eu tô em 5. Eu nunca me mandaram um áudio de 10 minutos. Mas, enfim, eu acho que essa velocidade que está fazendo parte da nossa vida, eu não leio um livro porque demora muito. E aí você vê nas redes sociais, o Twitter tinha lá os 120 caracteres, tipo, o Instagram a pessoa só lê o que está à vista, se tem aqueles pontinhos, clica aqui para ler o resto, eles não leem. Tanto que quem lida com marketing de rede social fala isso, não escreve bem pouquinho para as pessoas lerem. Eu acho que essa pressa está levando a gente... Não acho que vai fazer a gente regredir, mas eu acho que vai levar para um lugar novo que a gente ainda não conhece. Posso fazer um contraponto? De um segundo? Pode, mas isso é uma verdade, só que tem uns estudos mostrando que a gente nunca leu tanto. É mesmo? Sim, a gente nunca leu tanto. Se escreveu e leu tanto, né? Exatamente. E uma das razões para isso... escrita, o WhatsApp se escreve o dia inteiro. A gente nunca... Exatamente, é isso aí, ela tem toda a razão. E um negócio importante para a gente pensar, a parte estatística da coisa, é que o analfabetismo vem caindo no mundo inteiro. Então isso faz toda a diferença. Então a gente não pode pegar a elite intelectual dos anos 70, dos anos 80 e comparar ela com a população média do mundo hoje em dia. A gente tem que comparar a elite intelectual com a elite intelectual. E a gente tem que comparar a média do mundo com a média do mundo. E hoje em dia a média do mundo está muito mais alfabetizada e lendo mais e escrevendo mais. Eu passo a bola para você. Mas não, eu queria ter o contraponto do contraponto. Mas que pesquisa é essa? Porque assim, que as pessoas estão lendo, isso eu não tenho a menor dúvida. Porque hoje em dia ninguém mais se fala ao telefone, as pessoas conversam escrevendo. A venda de livros aumentou muito. Certeza, no mundo inteiro. Eu até, por isso que eu perguntei a pesquisa, para saber o que as pessoas estão lendo. Porque se ela está considerando rede social, texto de WhatsApp, como a Mariel me comentou, a gente digita mais... Aí não vale. Eu sei que as pessoas podem até estar lendo, mas eu acho que elas não estão lendo... o que elas deveriam ler como um aprendizado, por exemplo, ler romances, ler livros, ler aqueles livros que a gente era obrigado a ler na escola, porque as pessoas estão escrevendo muito errado. Você dá uma volta ali nas redes sociais, eu vejo erro de português assim que eu fico chocado. E são erros que estão muito ligados à falta de leitura. E outras coisas que eu vejo também nos podcasts da vida, nas entrevistas, é que as pessoas não conseguem se expressar direito. E as pessoas elas não se expressam quando elas têm uma deficiência de leitura. Porque a leitura ela é base para tudo. Quando eu falo leitura, é leitura de livro mesmo, sabe? Livros importantes. Romances clássicos, Clarice Lispector, aí que você fez o seu trabalho. É esse tipo de leitura que faz a pessoa escrever bem, se expressar bem, falar bem. Mas demora muito para ler um livro. Pergunta para ele quanto ele acha que demora para escrever um. Muito bom. Que todo mundo aqui trabalha com isso, né? Sim. Assim, na sua mesa aqui. Mas isso era engraçado que eu recebi a mensagem assim, nossa, adorei seu livro, li em 3 dias. Eu falava, porra, levei 3 anos, o cara vai ler em 3 dias. Mas é um elogio, né? O livro, sim, eu fico envaidecido. Com Lupa da Alma me falaram a mesma coisa. Nossa, li de uma sentada. Sim. Li no fim de semana. Eu falei, oi? Sim. Mas tudo bem, acho bom.